Bom, paz do Senhor, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar, então, mais um estudo do Crescendo na Palavra. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 da Carta aos Gálatas, o último capítulo. E assim nós vamos finalizar, então, o nosso estudo da Carta aos Gálatas. Tá? Bom, como eu já comentei com vocês, o próximo módulo, o estudo vai ser sobre a carta aos Tessalonicenses, primeiro e segundo aos Tessalonicenses, e provavelmente nós começaremos daqui 15 dias, tá? Então, nós vamos ficar aí para o dia 19, né? 19 de agosto, 18 de agosto. 19 é terça-feira. No dia 18 de agosto, nós começaremos, então, o estudo da carta aos Tessalonicenses, tá? Bom, vamos orar então para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, te adorar, te bendizer, Senhor. Obrigado por o Senhor ter preparado esta noite de hoje. Obrigado por este estudo, Senhor. E obrigado por nos trazer até aqui para nós crescermos diante de Ti em graça e em conhecimento, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós, nos dá sabedoria do alto para nós entendermos a Tua palavra, para nós entendermos, Senhor Deus, os mistérios ocultos da Tua palavra, aquilo que está oculto, e que o Senhor revela a poucos, para nós revela nesta noite, Senhor. Que nós possamos, em tudo, crescer diante de Ti e ter nosso ser transformado pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu evangelho, Senhor. Senhor, repreende toda distração agora, que as nossas mentes e os nossos corações estejam inteiramente voltados a Ti, Senhor, para a honra e para a glória do Seu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, vou projetar para vocês aqui e vamos iniciar, então. Bom, semana passada, então, pessoal, nós vimos a segunda parte do capítulo 5, em que Paulo ali, ele trata especificamente das obras da carne e do fruto do Espírito, né? E ali nós vimos, então, as obras da carne que ele lista, nós vimos cada uma delas, quais são, e depois, então, nós falamos sobre o fruto do Espírito, né? Que não é fruto no plural, é fruto no singular, então é um fruto só que tem várias características, e vimos que esse fruto é produzido em nós pelo Espírito Santo, mas nós temos que nos colocar debaixo do trabalhar do Espírito Santo para que esse fruto seja produzido nas nossas vidas. E aí, então, Paulo, ele vai começar agora o capítulo 6, falando para nós, trazendo para nós uma pergunta muito importante, né? Porque ele termina ali, o finzinho, o último versículo do capítulo 5, ele diz assim, para nós não nos vangloriarmos e nem sentirmos inveja dos outros. O que é isso? Nós não podemos nos vangloriar por termos mais características do fruto do que o outro, e nem podemos olhar para o outro que tem mais características do fruto do que nós e termos inveja. Né? Paulo fala para nós não termos nenhum dos dois sentimentos e plantarmos no Espírito para poder colher. Né? E aí, então, ele vai começar agora o capítulo 6 dizendo assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta,
vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, olha só, como nós devemos tratar aqueles que são surpreendidos em pecado, né? Como que nós devemos tratar aqueles que estão no erro, né? Primeiro vamos falar sobre a palavra surpreendidos aqui, tá? No grego é prolambano, que significa realmente surpreender, descobrir, tá? Então, assim, é quando uma pessoa, ela é realmente surpreendida no pecado, tá? Aqui não é quando ela confessa, né? Claro que também, pessoal, nós vamos ver que de uma forma genérica, esse tratar, ele também se aplica às pessoas que confessam, tá? Mas aqui Paulo está falando especificamente daqueles que são pegos de surpresa, né? Tá ali fazendo errado e alguém então chega e surpreende aquela pessoa e descobre o que ela está fazendo, tá? O próprio Paulo diz assim, ó, que nós devemos restaurar. Olha só, vocês que são espirituais, lembra que no capítulo 5 ele faz a distinção entre carne e espírito? Viver na carne e viver no espírito. Então aqui ele vem dizer assim, ó, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que vivem no espírito, vocês têm que restaurar essa pessoa, tá? E restaurar aqui, do grego, é catartizo, que é restituir, emendar, ó, o que estava quebrado ou o que estava rachado. Reparar. No sentido ético, eticamente, é fortalecer, aperfeiçoar, completar, tornar-se no que deve ser. Então, assim, é ajudar o outro a se restituir, a se reconstruir, a se fortalecer, para quê? Para ele se tornar aquilo que ele realmente deve ser, tá? E aí, como que a gente tem que fazer isso? Em espírito de brandura, né? Brandura aqui do grego é praotes, que é gentileza, bondade, humildade, que é uma das características do fruto do Espírito que nós vimos semana passada, tá? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer assim, olha, prestem atenção, aqueles que forem pegos em pecado, que forem surpreendidos em pecado, vocês que são espirituais, que andam pelo Espírito, guiados pelo Espírito, vocês têm que restaurar aquela pessoa com um espírito de brandura, né? Vocês têm que ajudar aquela pessoa a se fortalecer, a se aperfeiçoar, né? Com gentileza, com bondade, com humildade. Ou seja, nós devemos restaurar aqueles que cometem transgressão, tá? E olha que coisa interessante, pessoal, porque muitas vezes a gente acha que isso é uma função só do líder ou só do pastor. E aqui Paulo não está escrevendo somente a líderes ou somente a pastores. Não, Paulo aqui está escrevendo a todos, né? Aos irmãos da igreja da Galácia. Então, nós temos que ajudar os irmãos que são o quê? Que são pegos no erro, tá? E aí ele vai continuar, então. No verso 2 ele diz assim, ó, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo, né? Olha só, que coisa interessante, né? Levar as cargas uns dos outros significa estar lado a lado com a pessoa, ombro a ombro. Então, levar as cargas uns dos outros não quer dizer aqui que eu preciso tomar a carga do outro completamente sobre mim, né? E fazer com que ele fique isento da carga dele. Não, não é isso. Eu tenho que estar ao lado daquela pessoa. Eu tenho que ajudar ela, porque se eu tiro completamente a carga dela de cima dela, ela não vai passar pelo processo que precisa passar para ser restaurada, né? Então, o meu papel para restaurar esta pessoa é estar ao lado dela,
ajudando ela com brandura, com humildade, com bondade, e ajudando ela a carregar a carga dela, mas não tirando totalmente dos ombros dela, porque a pessoa que está sendo restaurada, ela precisa sentir o peso do erro dela, porque ela precisa ter responsabilidade daquilo que ela fez, né? Então, quando Paulo diz assim, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, é estar junto com aquela pessoa. Se nós olharmos para o que Cristo fez na cruz, né, nós vamos entender que na cruz ele levou os nossos pecados sobre si, ele tirou, e ele não deixou nada sobre nós, porque era impossível ao homem se justificar, né? Somente Cristo poderia fazer aquilo. E para que o homem fosse salvo, ele tirou completamente o pecado dos ombros do homem. Nós, quando falamos aqui de nós para outros homens, nós não temos a capacidade de tirar o pecado de cima do outro. E ninguém tem a capacidade de tirar o pecado de cima de nós. Então, nós ajudamos a pessoa a se restaurar. E como que nós fazemos isso? Apresentando Cristo para elas. Porque aí, em Cristo Jesus, essa pessoa, ela vai ter o quê? Ela vai ter o seu pecado completamente perdoado. Tá? E aí, assim, ó, estarão cumprindo a lei de Cristo, né? Porque da mesma maneira que ele se entregou por nós, lembra do amor ágape que nós vimos? Que Paulo fala desse amor sacrificial. Então, esse amor sacrificial ele também tem que estar agora nas nossas vidas para que nós nos sacrifiquemos pelo outro. De novo, não a ponto de tirar completamente a carga de cima do outro, né, mas ajudá-lo, né, carregar com ele, né, porque, pessoal, para você ajudar o outro a carregar a carga dele, tem que ser o amor ágape, que é esse amor sacrificial. Senão a gente não vai. Senão a gente vai olhar para o outro e vai pensar assim, ele foi sozinho, ele que se vire, né? Ele pecou, ele fez o que tinha que pecar, ele que se vire. Mas não. Né? A gente tem que olhar com compaixão por aquela pessoa, a gente tem que olhar com compaixão por aquela alma e ajudá-la a ser o quê? A ser restaurada diante de Cristo Jesus, né? A lei de Cristo, ó, é o princípio do amor recíproco, né? Que Cristo estabeleceu, o amor ágape. O amor o quê? O amor sacrificial, em que a gente se sacrifica muitas vezes. Você vai sacrificar um tempo seu, você vai sacrificar muitas coisas da sua vida para poder restaurar o outro. Tá? A consciência, porque aí ele diz assim, ó, no verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, ó, a consciência da nossa pequenez é que nos faz ternos, generosos, mansos, humildes, compreensivos e serviçais. Porque quando eu olho para o outro, eu tenho que ter essa consciência de que eu também nada sou. Né? Assim como o outro é pó, eu também sou. Assim como o outro é fraco, eu também sou. Né? O fato de eu ter mais qualidades do fruto do Espírito na minha vida não faz de mim melhor do que ele. Faz com que, assim, isso mostra que o quê? Que talvez eu tenha um tempo maior de caminhada com o Senhor, que eu passei por situações em que eu aprendi a me deixar ser trabalhado pelo Espírito, e agora eu preciso olhar para essa pessoa não com altivez, mas eu preciso olhar para essa pessoa com compaixão, sabendo que eu também sou pequeno. Então, a consciência da nossa pequenez é que vai fazer a gente ter esse amor ágape, olhar para o outro com compaixão e querer ajudar o outro, né? Paulo, ele está aqui, ó, combatendo a presunção. Então, no verso 3, quando ele diz, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, né? Aquele que acha que é alguma coisa não sendo nada, né? A pessoa que não é nada e acha que é alguma coisa é uma pessoa presunçosa. Né? Paulo está realmente tratando isso. Por exemplo, a pessoa que acha que não precisa dos outros. Tá?
Pessoal, uma hora ou outra, todos nós vamos precisar que alguém ore por nós. Nós vamos precisar que alguém estenda a mão para nós e nos ajude. Não sei se vocês sabem ou não, há um dado muito interessante de que nós temos muitos pastores que entram em depressão. Tá? Por quê? Porque esses pastores, eles não encontram o quê? Eles não encontram uma rede de apoio. E aí, quando eles não encontram essa rede de apoio e eles guardam para si muitas cargas e muitas coisas que a gente encontra, isso faz mal para eles. Porque muitas vezes acha que o outro não pode ajudar, sabe, pessoal? Mas assim, a gente sempre vai precisar do apoio do outro. A gente sempre vai precisar da ajuda do outro. Por isso que a Bíblia diz assim, orai uns pelos outros. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, sabe? Paulo está aqui, então, combatendo o quê? A presunção também. Porque a presunção vai fazer com que você não ajude o seu irmão e nem busque ajuda quando você precisa. Né? O presunçoso é aquele que acha que é alguma coisa não sendo nada, e aí ele se acha melhor do que o outro. Ele, se achando melhor do que o outro, ele não ajuda o outro e ele também não busca ajuda quando precisa, e aí sucumbe. Tá? Então, assim, nós vamos sempre precisar da ajuda de uns dos outros. Ele termina essa parte agora ao falar da responsabilidade pessoal de cada um, que não pode ser transferida, porque ele diz assim, ó, mas que cada um, no verso 4, examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Aqui, de novo, ele está o quê? Está combatendo a presunção, tá? O presunçoso que acha que ele é alguma coisa, não sendo nada, e aí ele se julga melhor do que o outro. E aí, porque aí, assim, ó, ele se gloria não de estar numa posição diante de Deus, mas ele se gloria de ser melhor do que o outro. E aí Paulo diz assim, ó, terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Tá? E aí ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui, esse fardo, Paulo está falando o quê? Paulo está falando da responsabilidade dos nossos atos. Então, se você é presunçoso, saiba de uma coisa, você vai trazer sobre si o quê? A responsabilidade do seu ato é de ser presunçoso, você vai sucumbir. Por isso, combater a presunção é importante para olhar para o próximo, ter compaixão do próximo, que foi pego em alguma falta e ajudar o próximo a ser restaurado, a se restabelecer diante do Senhor, né? A ser consertado pelo Espírito de Deus, né? A levar a carga do outro, ajudar o outro, estar lado a lado com ele, ombro a ombro com ele. Isso vai combater a presunção. Então, Giovanni, esse gloriar-se em si é justamente isso, de achar que é melhor que o outro, tá? Eu me glorio em mim mesmo achando que eu sou melhor do que o outro, porque eu acho que eu sou alguma coisa, mas na verdade eu não sou nada. Por quê? Porque eu sou pó, como o outro é. Tá? Aqui Paulo está falando bem disso, né? Ele vem falando assim, então. Vamos lá. Ele vem falando assim, ó, se você pegar alguém em alguma falta, você que anda no espírito, preste atenção, restaura essa pessoa com brandura. E tenha o cuidado para que não seja tentado. Porque quando a gente é tentado, a gente pode sucumbir, assim como o outro também sucumbiu. Aí ele diz assim, ó, então vocês devem levar as cargas uns dos outros, ou seja, ajudar o outro, estar lado a lado, ombro a ombro com ele. Para quê? Para que ele também seja restaurado. E assim nós estaremos cumprindo o quê? Cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor, o amor ágape, esse amor sacrificial. Ó, porque se alguém julga ser alguma coisa, porque se eu julgo ser superior ao outro, coisa que eu não sou, eu estou me enganando, entendeu? Porque quando eu examino o meu modo de agir, então eu vou me gloriar por ser superior ao outro? Não. Aí ele diz assim, ó, porque cada um levará o seu próprio fardo, tá?
Aqui, de novo, é a responsabilidade dos atos. Cada um levará o seu próprio fardo. Por quê? Porque o meu ato de presunção, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer um fardo sobre mim. Então, Paulo, ele vem dizendo aqui para nós não nos gloriarmos em acharmos que somos superiores aos outros, porque, na verdade, nós não somos, então nós estamos enganando a nós mesmos, porque, na verdade, nós devemos tomar o cuidado para não sermos tentados, assim como o outro foi também sucumbir no mesmo erro que o outro sucumbiu. Então, quando eu não sou presunçoso, quando eu não me glorio em mim mesmo por ser melhor do que o outro, eu olho para o outro com compaixão, e aí eu cumpro a lei de Cristo, que é a lei do amor ágape, esse amor sacrificial. Entendeu? Beleza. Vamos lá, então. Aí ele continua, ó, verso 6, ó, do 6 ao 10 agora. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse trecho agora parece um pouco desconexo do restante da carta, né? O apóstolo aproveita esse final para instruir os Gálatas em mais um assunto. Então, quando a gente vem lendo a carta, a gente vê que está tudo ligado, né? É o que a gente chama de progressão temática. Paulo vem fazendo uma progressão dos temas que ele vem desenvolvendo. Ele desenvolve, ele faz uma progressão, um tema ligado ao outro, e aí ele vai formando o quê? Vai formando a sua argumentação. Quando chega aqui, no fim do capítulo 6, né, na metade, para ser mais exato, parece que tem uma ruptura muito severa. E aí parece que está desconectado, né? Mas, na verdade, ó, essa instrução diz respeito aos que se dedicam ao estudo, ao ensino e pregação da palavra de Deus. Por que que Paulo está falando isso, tá? Aqui nesse momento? Porque Paulo está aproveitando aqui o quê? Que os Gálatas estão ouvindo para trazer mais uma instrução sobre eles, tá? E daqui a pouco a gente vai ver como que isso tem a ligação com tudo que ele está falando, tá bom? Então, aqui, nesse trecho que parece desconexo, Paulo está trazendo uma instrução a respeito daqueles que se dedicam ao estudo, ensino e pregação da palavra de Deus. E tem uma coisa interessante para nós vermos, que eu já falo para vocês sobre isso. Vamos lá. O mesmo pensamento aqui pode ser encontrado em 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13 e 1 Timóteo 5 a 17. Tá? Nós não vamos ler esses textos para nós nos mantermos dentro do contexto de Gálatas aqui. Tá? Mas esses textos falam sobre o mesmo pensamento. Tá? Paulo, ele fala sobre isso, né? Ele fala para nós termos aqueles que se dedicam ao ensino e à pregação em duplicada honra, né? Essas coisas todas. Aqui, pessoal, Paulo está trazendo, então, essa instrução sobre aqueles que se dedicam ao ensino e à pregação, o estudo, ensino e a pregação, tá? Só que aqui Paulo está falando daqueles que se dedicam exclusivamente a isso, tá bom? E parece um pouco presunçoso da parte de Paulo fazer isso, por ele achar que aqueles que se dedicam ao estudo, ao ensino e à pregação são melhores do que os outros. Mas não é isso que Paulo está querendo passar aqui, tá? E até porque ele, Paulo, era um homem que se encaixava nisso. Paulo foi um grande ensinador, um grande pregador da palavra do Senhor, tá?
Quando Paulo está trazendo essa instrução aqui, Paulo está falando sobre aqueles que se dedicam exclusivamente a isso. Porque senão você pode ter assim, mas na nossa igreja a gente tem um pastor que trabalha na administração da igreja, mas ele também prega. Então ele se encaixa aqui? Não. Tá? O que Paulo está querendo dizer é assim, Paulo está querendo falar assim, pessoal, aqueles que se dedicam exclusivamente é aquele que, assim, quando ele levanta, o que ele faz? Ele vai estudar a palavra. E ele vai estudar por quê? Porque ele precisa ensinar e pregar aquilo que ele está ensinando. Então, Paulo está falando aqui, não daqueles que são também pregadores. Eu também prego. Não, olha, eu trabalho, eu sou o pastor de igreja, eu dirijo uma igreja, mas eu também prego. Não, aqui Paulo está falando daquele que faz isso exclusivamente. Porque quando nós vemos os ministérios, né, nós vemos que tem os 5 dons ministeriais, né, apóstolos, pastores, mestres, operadores de sinais, e o outro me fugiu agora, né? Nós vemos que tem o chamado de mestre. Ele é um dom ministerial, é daqueles que se dedicam exclusivamente. E por que Paulo fala isso, então? Né? Paulo fala para eles, Paulo traz esse pensamento. Porque, pessoal, todos são importantes, tá? Mas, assim, o trabalho do mestre é um trabalho árduo. Um trabalho árduo. É um trabalho difícil. Tá? Maravilhoso, gostoso, né? Eu sou suspeito para falar porque é também o meu chamado, né? O meu chamado de ensino e pregação. Né? E tanto que, assim, eu tento, ao todo, me dedicar exclusivamente a isso. Lógico que acabo fazendo outras coisas também, mas o meu foco principal, o meu objetivo principal, tanto na mocidade quanto na igreja, é me dedicar ao ensino e à pregação da palavra. Tá? E é muito difícil, pessoal. A gente tem que se dedicar muito. Tá? E aí, quando Paulo está falando assim, Paulo está falando daquele que se dedica mesmo. Não é daquele que senta lá e fala assim, pessoal, olha, eu sou pregador da palavra, mas eu sou um estudioso da palavra. Tá, mas você estuda o quê? Eu leio a Bíblia e tal. Não, aqui Paulo está falando daquele que se desgasta, tá, pessoal? Vai estudar o grego, vai estudar o hebraico, vai aprender a fazer exegese, vai estudar hermenêutica, sabe? Essas coisas assim que são pesadas, difíceis, tá bom? Paulo está falando sobre isso. E aí, Paulo está falando sobre a necessidade dos ministros. Por que Paulo está falando isso, da necessidade deles? Porque aqueles que se dedicam exclusivamente ao estudo da palavra do Senhor, principalmente hoje, tá, pessoal? Porque assim, por exemplo, na época dos apóstolos, o grego, ele era a língua universal, né? Como já falei para vocês. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua universal, como é o inglês hoje. Quem não fala inglês hoje, principalmente para ter um bom emprego, é fundamental, né? No mercado de trabalho, falar inglês hoje é fundamental, né? Então, naquela época, era o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Isso, quando o Império Grego ele cai, ainda que a língua tenha permanecido muito tempo ainda como língua universal, a língua ela também cai, ela também perde esse status, né? E aí as pessoas param no que? As pessoas param de aprender o grego. E aí azar o nosso hoje, que foi chamado para ensinar a palavra, que tem que voltar a estudar o grego. E não é fácil, não, é difícil. E o hebraico é pior ainda, é mais difícil ainda, tá? E aí, pessoal, quem quer realmente se dedicar a isso e ser bom no que faz, não dá para trabalhar.
Eu vou falar para vocês que não dá para trabalhar. Eu conheço um pregador, né, que há pouco tempo agora ele deixou a sua vida secular para se dedicar exclusivamente à obra do Senhor, porque ele sentiu essa necessidade. Tá bom? Então, Paulo está falando aqui sobre suprir a necessidade desses homens que se dedicam exclusivamente a isso, tá? A partir dessa instrução, então, Paulo vai trazer o quê? Paulo vai trazer o princípio da reciprocidade. E aqui já começa a ter a ver, já começa uma relação com o que nós estávamos estudando antes. Ó, o princípio da reciprocidade não diz respeito somente à atenção às necessidades dos ministros, mas ao todo da carta aos Gálatas. Então, o princípio da reciprocidade é você entender que se você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus e tem mais características do fruto na sua vida, você vai ajudar aquele que tem menos. Né? Você vai repartir com ele, porque Paulo fala, né? Cadê? É... Ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Tá? É aqui Paulo está falando de realmente um sustento. Mas ele continua e diz assim: ó, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto colherá. Tá? O princípio da reciprocidade e da colheita. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, vocês estão vendo como que ele parte deste princípio de nós ajudarmos o outro que está em falha, mas nós olharmos também para aquele que se dedica ao ensino, à pregação, e também termos compaixão dele. Também partilharmos com ele do seu sustento, né? E aí ele vem dizendo, e aí aqui parece que ele já volta novamente, então, mais para o fruto do Espírito de Gálatas 5, né? Que ele diz assim, ó, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá, né? Essa regra ó, não se aplica somente aos crentes, mas é válida a todos, é universal. Por que, pessoal, que ela é? Por que ele está escrevendo aos Gálatas, mas ela é universal? Porque não se pode, não tem meio termo. Ou você planta no espírito, ou você planta na carne. E aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles estão o quê? Plantando na carne. E aí Paulo diz assim no 8, ó, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Aqui Paulo está falando não só dos crentes que não estão semeando no espírito, estão semeando na carne, mas está falando também o que daquelas pessoas que não servem ao Senhor, ou seja, dos não crentes, dos gentios, tá? Paulo diz assim, ó, ou você colhe na carne ou você colhe no espírito. As pessoas que estão lá fora estão colhendo na carne. E quem colhendo, ó, plantando na carne, semeando na carne. E quem semeia na carne, colhe o quê? Colhe da carne. Só que da carne vai colher o quê? Corrupção. Essa corrupção aqui, pessoal, é a perdição, a condenação que Paulo está falando. Tá? O princípio da reciprocidade aqui vai cair agora sobre a colheita. Ó. Nós colheremos conforme as nossas obras. E olha que coisa interessante aqui. Porque quando está falando que nós vamos colher das nossas obras, é porque assim, ó, se eu semeio na carne, essa obra, ela é minha. E aí, aquilo que eu gero na minha carne, que é a corrupção, vai me levar ao quê? À condenação. É a responsabilidade do meu ato, a responsabilidade do meu ato de semear na carne. Agora, quando eu semeio no Espírito, o Espírito gera o fruto em mim. Quando eu semeio no Espírito, o Espírito gera salvação em mim. Então, aqui, colher conforme as nossas obras é colher que colher o mal. Por quê? Porque cada um é responsável pelos seus atos.
Uma vez, olha que coisa interessante. Uma vez eu estava conversando com um crente, faz muitos anos isso, pessoal, muitos anos mesmo. E, e ele falou assim, e ele estava contando, né, a conversão dele e tal, e ele disse assim, olha, eu era um bandido, né, e eu, infelizmente, matei pessoas. Aí ele pegou e falou assim, eu não, né, o que estava em mim? Aí eu virei para ele e falei assim para ele assim, não, quem matou foi você. Aí ele parou e falou assim, não, foi o que estava em mim. Eu falei, não, foi você. Porque se fosse o que estava em você, você não precisava pedir perdão. Quem tinha que pedir perdão era ele. Então, assim, ó, o diabo, ele não vai entrar no seu corpo e matar alguém. Ele vai tentar você para você matar alguém, mas quem vai matar é você. Por quê? Porque essa pessoa está semeando na carne. Da carne, colhe o quê? Corrupção. E aqui, corrupção, pessoal, é não só a nossa corrupção e a nossa condenação, mas também tudo aquilo que é proveniente disso, né? Como o mal, fazer o mal ao outro. Tá? Isso é muito importante para nós pensarmos. Então, ó, se plantarmos na carne, da carne colheremos corrupção, morte. Se plantarmos no espírito, do espírito bênção, colheremos do espírito bênção, vida eterna e o quê? E santidade. Então, semeie no espírito, deixe o espírito trabalhar na sua vida, deixe ele trazer bênção, deixe ele trazer vida eterna, deixe ele trazer santidade sobre você. Né? É muito melhor nós semearmos no espírito do que nós semearmos na carne, tá bom? A partir, então, a partir do verso do verso 8, o princípio da reciprocidade agora, ele vai cair sobre essa colheita, tá? O que Paulo está trabalhando aqui. Então, ó, no princípio da colheita e da semeadura, o apóstolo traz o quê? A perseverança. Não nos cansemos de fazer o quê? De fazer o bem. A fazer o bem exige de nós esforço contínuo, trabalho constante. Quando os resultados demoram a surgir, a natureza humana tende ao quê? Ao desânimo, né? E isso é importante a gente parar um pouquinho aqui e a gente pensar sobre isso. Porque assim, ó, às vezes nós estamos semeando no espírito e nós achamos que nós não estamos colhendo nada. Porque o ápice da colheita será na vida eterna. Quando nós estivermos livres deste corpo, que é maculado pelo pecado, que nós estaremos livres de qualquer influência do pecado, né, de qualquer tentação do pecado. Enquanto isso, pessoal, nós precisamos, durante toda a nossa vida, semearmos no Espírito. E a gente tende, e isso é uma coisa do homem, de achar, por exemplo, que a colheita está demorando. E a gente pode cair num desânimo, ou muitas vezes numa incredulidade. Tá? Por quê? Porque a gente fala assim, tá todo mundo falando que Jesus vai voltar na nossa geração, mas sabe o que é? Na verdade, ele não vai voltar, não. Então, tá demorando muito, eu vou curtir um pouquinho, sabe? Eu tô meio desanimado e tal, vou dar uma volta ali. E aí cai no quê? Cai na tentação, tá? Ainda que a colheita demore, um dia ela virá. Um dia, pessoal, a gente vai colher, tá? É por isso que Paulo está dizendo ali, ó, no verso 9, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Porque se você desanima, deixa de agora semear no espírito, você não vai colher as coisas do espírito. E isso é muito importante, tá?
Perseverar na prática das boas obras é um resultado da ação da graça de Deus nas nossas vidas. E nos colocarmos debaixo do Espírito, lembra que nós falamos sobre os meios de graça? Né? Algumas pessoas chamam meios de santidade e tal. A teologia chama meios de graça, né? A oração, o jejum, a leitura da palavra, a meditação, o estudo da palavra e outras disciplinas espirituais também são chamados de meios de graça. São meios pelos quais o Espírito Santo ele injeta graça nas nossas vidas cada vez mais. Tá? Então eu faço estas coisas e permito que o Espírito Santo ele derrame graça sobre mim, porque eu estou me achegando a ele, eu estou me achegando a Deus. E aí todas as vezes que eu faço isso, a ação da graça se torna cada vez mais efetiva, mais potente na minha vida. E é a ação da graça que nos leva o quê? Que nos leva a perseverar. Ó. Portanto, aproveitemos sempre a oportunidade de fazer o bem, principalmente aos irmãos da fé. Que Paulo diz no verso 10, ó, por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tá? Então, assim, se você olha para o seu irmão na igreja, você está vendo que o seu irmão, ele está em pecado, ele está em erro, ele está com uma dificuldade espiritual, e você não ajuda, e a gente não ajuda, a gente está errando. Por quê? Porque a gente não está cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor, a lei da reciprocidade. Olha só como que é importante esse final aqui que Paulo traz para nós, né? Bom, aí ele vai então do verso 11 ao verso 17, já para terminar mesmo, ele vai dizer assim, ó, vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia, seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo chega ao fim da sua carta e traz uma advertência aos judaizantes. Mais uma vez, ele vem aqui desmascarar o quê? Os motivos deles. E ataca o quê? O que eles ensinam. Olha só, ele deixa claro que os judaizantes não estão interessados com o bem-estar dos gálatas. Ao contrário, estão interessados consigo mesmos, em não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha só, todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e assim agem somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, Paulo está aqui desmascarando, trazendo uma advertência e desmascarando a real intenção dos judaizantes. Que eles dizem assim, ó, na verdade, eles não estão interessados no bem de vocês. Quando eles falam que vocês precisam se circuncidar para serem povo de Deus, serem aceitos por eles, eles não estão querendo o bem de vocês. Tá? Na verdade, eles estão fazendo isso, ó, eles agem assim, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque se eles forem perseguidos, quem que perseguiu os cristãos naquela época? Os judeus. Porque se os judeus perseguissem os cristãos, ou perseguissem esses judeus que haviam se convertido, eles falariam assim, não, mas espera aí, mas nós fizemos com que eles se circuncidassem. Então, para que eles não fossem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque na cruz não precisa mais se circuncidar, nem guardar preceitos da lei, eles traziam esses julgos também sobre
Sobre o quê? Sobre os Gálatas. E Paulo está dizendo, eles não querem o bem-estar de vocês. Tá? Prestem atenção. Aí ele diz assim, ó, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. A intenção dos judaizantes em que os Gálatas se circuncidassem era unicamente para que eles se gloriassem de terem feito os Gálatas cumprirem preceitos da lei. E aí eles seriam o quê, pessoal? Eles seriam aceitos pelos judeus. Olha que coisa interessante. Olha só, que coisa interessante. Teve um parente meu uma vez não, um parente meu que casou. E aí, quando ele veio trazer o convite para a gente, e ele crente, ele pegou e falou assim, olha, pessoal, mas vocês sabem que vai ter bebida no meu casamento, né? Bebida alcoólica no meu casamento, né? É porque eu tenho muitos convidados que não são crentes e eu preciso agradar eles. E aí, então, com medo de ser perseguido por ser crente e não ter bebida alcoólica no seu casamento, você coloca a bebida alcoólica no seu casamento para agradar os outros e eles não falarem de você? Vocês estão vendo como que a gente pega o mesmo conceito e traz para a gente hoje de uma maneira diferente, mas vocês veem como que a gente faz a mesma coisa hoje? Ah, então para que ninguém aqui no meu serviço me persiga por causa de eu ser crente, eu vou fazer um negocinho aqui que eles todos fazem, porque aí eles não vão ficar falando, o crente chato, o crente santo, que não pode isso, não pode aquilo. Vocês estão vendo como que a gente faz as mesmas coisas? A gente usa o mesmo princípio, a gente traz para hoje, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, pessoal, muito mesmo. Ó, Paulo faz a comparação agora entre eles quem? Os judaizantes, e ele mesmo, ao dizer, mais longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então Paulo está falando assim, ó, vocês acham que eles estão interessados no bem-estar de vocês? Não estão. Eles não estão. Eles estão interessados em não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E aí por isso que eles estão trazendo também esse jugo sobre vocês, tá? Mas eu não quero me gloriar em vocês e nem neles, tá? Eu quero o quê? Eu quero me gloriar na cruz de Cristo. Por quê? Porque na cruz de Cristo o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então aqui tem umas coisas interessantes para nós vermos. Ó. Paulo, pela graça, considera a cruz de Cristo como um espelho, tá? Um espelho da sua própria indignidade, como dos atributos de Deus, como a justiça. Então, Paulo olha e vê que a cruz é um espelho, primeiro da sua indignidade, porque ele olha para a cruz e ele se vê na cruz, crucificado na cruz. E ele também olha e vê na cruz um espelho dos atributos de Deus, como, por exemplo, o atributo da justiça, porque Deus cumpriu sua justiça em Cristo Jesus, quando Cristo Jesus levou os nossos pecados sobre si. Tá? A gente vê isso onde? Romanos 8, 3 e 4. Vocês lembram quando eu falei para vocês que para entender o pensamento de Paulo, nós vamos também nas outras cartas dele, que nós chamamos de teologia paulina, né? Então a gente pega todas as cartas do apóstolo e vê qual que é o pensamento dele que ele tem sobre a cruz, tá? Como que ele entende a cruz. Então aqui, a cruz como espelho, Romanos 8, 3 e 4. Aí ele entende também a cruz como o poder e a sabedoria de Deus, tá? 1 Coríntios 1, 24. E o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Segundo aos Coríntios 5, 19 e 21 e Gálatas 2 e 20. Olha só como que a centralidade da cruz é importante na teologia paulina. Né? Na igreja evangélica, nós temos muito a apagar todos os elementos que, de alguma maneira, nos ligam ao catolicismo. Por quê? Porque no catolicismo eles usam cruz. Tá? Eu não sei se vocês sabem ou não, mas, por exemplo, nos Estados Unidos,
quase todas as igrejas evangélicas usam cruz. Né? É lógico, a cruz não pode ser um objeto de adoração, como é na Igreja Católica, tá? Mas a cruz, ela é um símbolo cristão. E ela é importante dentro da teologia. Olha como que ela é importante dentro da teologia paulina. Tem mais ainda. A cruz, ela é considerada como um meio de redenção, ou os meios de redenção, né? Então, Romanos 3, 25, 26, Romanos 6, 6, Gálatas 3, 13, Efésios 1, 7, 2, 16, Colossenses 1, 20 e 2, 14. Tá? Tudo isso nós encontramos lá. Aí Paulo, ele tem a cruz como que? Como um imã, por meio do qual homens de toda nação e tribo, a serem atraídos para o Cristo crucificado, são também congregados entre si como um só corpo. Gálatas 3, 23, 29, Efésios 2, 16, 18, Colossenses 3, 11. Tá? A cruz é para Paulo o quê também? O modelo que os homens devem imitar. Por quê? Porque na cruz há uma entrega total de Cristo. Né? Então, Romanos 15, 1 e 2, segundo aos Coríntios 8, 9, Efésios 5, 1 e 2, Filipenses 2, de 5 a 8. Tá? Tudo isso é como Paulo enxerga a cruz. Para quê? Para que ele possa se gloriar na cruz. Né? Então, a maneira como Paulo se gloria na cruz é como? Entregando-se ao Cristo crucificado como seu Senhor e Salvador pessoal. Gálatas 2, 2:20, tá, pessoal? Não é 12, né? Gálatas não tem capítulo 12, né? Então, orando para que o poder do Senhor crucificado e ressurreto se faça sentir mais e mais em sua própria vida. Filipenses 3, de 7 a 16. Proclamando o Senhor crucificado e ressurreto. Note o título pleno, nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que seja enviado. Então, Gálatas 1,16, tá bom? Nota o título pleno, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala lá em Gálatas 1,16, ele diz assim, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o título, tá? É o Cristo que foi crucificado e ressurreto. Nossa, minha mão deu uma dormida. Peraí, pessoal. Pronto. Com o amor de Cristo, constrangendo-o a fazer o quê? Assim como também se entregar. 1 Coríntios 9, 16, 2 Coríntios 5, 14, tá? E defendendo corajosamente o evangelho do Cristo crucificado em oposição a todo e qualquer ataque que se lhe faça. Como se pode ver, pela própria Epístola aos Gálatas, em sua totalidade, como Paulo está fazendo aqui. Então, como que Paulo se gloria? Ele se gloria fazendo todas estas coisas. Tá? Quais os efeitos de se gloriar na cruz de Cristo? Por esta cruz, diz Paulo, o mundo foi crucificado para mim. E ele não diz, eu crucifiquei o mundo, e sim, o mundo foi crucificado para mim. Em outras palavras, ele dá testemunho do fato de que o Espírito Santo, por meio da doutrina pura da cruz, realizou uma poderosa obra em sua alma. O mundo, ou seja, todos os prazeres, tesouros terrenos, honras e valores mundanos que lutam para afastar a alma de Cristo, perderam seus encantos para Paulo. O mundo morrera para Paulo. Então, o mundo, tudo que o mundo tem, morreu para Paulo. Ele diz assim, foi crucificado. Né? Por isso que Paulo escreve aos Filipenses e diz assim, tudo aquilo que eu tinha antes, eu considero aquilo tudo como esterco. A palavra que Paulo usa ali no grego é esterco mesmo. Tá? Eu tenho como esterco por causa do conhecimento de Cristo Jesus. E aí ele acrescenta e diz, e eu fui crucificado para o mundo. Isso significa que Paulo morreu para o mundo, ou seja, ele veio a tornar-se objeto de desprezo para todos quanto põem sua experiência nos prazeres, tesouros, honrarias e valores mundanos, que afastam a alma para longe de Cristo. Então, do mesmo jeito que ele diz que o mundo foi crucificado na cruz, ou seja, o mundo morreu para ele, ele também foi crucificado, então ele também morreu para o mundo.
O mundo morreu para ele e ele morreu para o mundo. Tá? Olha, pessoal, para chegar no nível que Paulo chegou, para nós termos essa consciência de que Paulo teve, olha, só tendo um encontro verdadeiro com Cristo mesmo, e sendo muito trabalhado pelo Espírito Santo, para a gente entender como que esse homem se entregou ao poder de Deus, como que ele se entregou ao poder do Espírito Santo para ser trabalhado. Né? A salvação por meio da cruz é tudo para Paulo. As invenções mundanas, ao contrário, tais como salvação por meio da circuncisão, não significam nada. Tá? Aí, ali, ó, no verso 15, ele diz assim, ó, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Então, Paulo, quando entende a cruz, por meio da cruz, ele está na cruz, ele está crucificado, e na cruz o mundo está crucificado, ali ele está falando de todas as invenções humanas também, tá? Então, tudo aquilo que o homem inventa, que vem de qualquer modo, tentar trazer o quê? Salvação. Tá? Ah, você precisa fazer isso, ah, você precisa fazer aquilo, né? Não. Por isso que ele diz assim, ó, a circuncisão e a incircuncisão não são nada, né? Ou seja, ó, o ato de ser circuncidado em nada contribui para a salvação. E o mesmo pode ser dito do não ser circuncidado. Nenhuma dessas condições asseguram salvação. A única que realmente importa é ser uma nova criatura, pelo Espírito Santo, que produz uma vida regenerada no coração da pessoa. Por isso que Paulo está dizendo assim, olha, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, né? Porque assim, se os que eram circuncidados diziam assim, ah, mas eu sou circuncidado. Paulo diz assim, ó, não tem valor nenhum. Aí o outro vem e diz assim, ah, já que a circuncisão não tem valor, eu que não sou circuncidado, eu que sou incircunciso, então eu sou melhor do que o outro. Paulo diz assim, ó, também não. Não é nenhuma e nem outra coisa. É o quê? É ser uma nova criatura. Tá? É ter uma vida regenerada pelo Espírito do Senhor. Isso é que é importante para ser salvo. Tá? E aí ele diz assim, ó, e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paz e misericórdia a todos os que andam conforme esta regra. Que regra? O novo nascimento. Sobre todo o Israel de Deus. E todo o Israel de Deus aqui, vocês lembram que Paulo estava, os judaizantes diziam que os gentios convertidos, para serem aceitos povo de Deus, ou seja, para serem Israel de Deus, eles deveriam se circuncidar, né? Paulo está dizendo assim, ó, paz e misericórdia sobre todos os que andam conforme esta regra. Que regra? A regra de ser uma nova criatura, onde nem a circuncisão, nem a incircuncisão são alguma coisa, tá? E seja todo o Israel, e todo o Israel de Deus aqui é tanto judeus quanto gentios, sobre todos os que se gloriam, não na carne, mas se gloriam o quê? Na cruz de Cristo. Tá? Ele termina a sua argumentação com um pedido. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Olha que coisa interessante, né? Paulo chega ao final da sua carta e ele diz assim, olha, ninguém me molesta mais, ó. Verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. É como se Paulo estivesse falando assim, ó, chega, já falei o que deveria. Não venham me importunar novamente com esse assunto. Vejam, eu trago as marcas da perseguição por causa da cruz de Cristo. As minhas feridas são evidência da íntima comunhão com o meu Senhor Jesus. Então, o que Paulo está querendo dizer assim, de novo, lembra que as pessoas estavam o acusando de um evangelho de segunda classe, de que, na verdade, ele não era apóstolo, né? E aí ele diz assim, ó, pronto, aqui agora chega. Eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu já defendi o evangelho, eu já combati os judaizantes, já combati a doutrina deles, eu já expliquei tudo para vocês. Então, não me importunem mais com esse assunto. Tá? Olha só, eu trago sobre mim as marcas da perseguição por causa da cruz de Cristo. Ou seja, né, as minhas feridas são evidência da minha comunhão com o Senhor Jesus. Eu me converti realmente. O meu evangelho não é um evangelho de segunda classe.
Eu fui chamado apóstolo por Jesus. O que eu recebi de Jesus. E eu trago no meu corpo as marcas dele, né? As marcas da perseguição por causa dele, por causa do evangelho da cruz, por causa de tudo aquilo que ele me ensinou, do seu chamado na minha vida, né? Parece Paulo dá uma desabafada ali, mas é bonito ver, né, como que ele termina ali, né? E aí o verso 18 diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. E aí a gente olha às vezes e fala assim: nossa, um versículozinho ali, né? Que é ali que Paulo está desejando a graça para eles. Olha quanta coisa a gente tira desse versículo que Paulo escreveu. Estas palavras concentram a atenção daqueles que estão dirigidas em a maravilhosa graça do nosso amante Jesus, Senhor. Esta é a graça, amor para quem não merece, que faz a expiação por seus pecados, fez com que o Espírito Santo agisse em nossos corações e que os adotasse como filhos e herdeiros, que nos adotasse como filhos e herdeiros. É a graça que nos sustenta, que nos capacita para sermos testemunhas vivas, né? É a graça que nos enche o coração com uma paz que excede todo entendimento, com uma alegria inefável, cheia de glória, que finalmente conduz à herança. Uma herança incorruptível, inacessível e incontaminada. Não é verdade que ao longo de toda a carta a ênfase recai sobre a grandeza da graça de Deus em contraste com as obras humanas? Então, quando Paulo está falando ali, graça é o que nós chamamos na linguística de... Deixa eu lembrar, meu Deus, eu lembrei só uma parte só de... Paulo está falando de um sentido encapsulado, tá? Quando ele está falando graça ali, essa graça tem que remeter tudo aquilo que ele já falou na carta. Esse é o contexto, tá? Então, andar no Espírito é pela graça. Os sermos justificados, nós somos justificados pela fé e somos salvos mediante a graça. Tudo é pela graça. No finzinho ali, quando Paulo está fazendo isso, Paulo está trazendo ali um sentido encapsulado de tudo aquilo que ele já falou, tá? Então, também a graça do nosso Senhor Jesus Cristo apresenta Jesus em toda a plenitude do seu poder salvífico, dando-lhe o seu título pleno, nosso Senhor Jesus Cristo. Como Senhor, ele é o nosso proprietário, ele nos governa, nos protege e pertencemos-lhes e devemos fazer o quê? A sua vontade, tá? Como Jesus, ele, somente ele, é o nosso Salvador. Aí Mateus 1, 21 e Atos 4, 12. E como Cristo ele foi designado, e no tocante à sua natureza humana, gloriosamente qualificado para ser, na qualidade do nosso mediador, nosso profeta principal, nosso único sumo sacerdote, nosso rei eterno. Então, todas as vezes que a gente fala graça, a gente tem que ter em mente tudo aquilo que a graça traz para nós. Quando nós falamos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender tudo aquilo que Senhor Jesus Cristo significa para nós, né? Esteja com o espírito de vocês. Ó, focalizam a atenção dos Gálatas na necessidade de possuírem esta graça do Senhor Jesus Cristo no íntimo da sua personalidade, considerada como ponto de contato entre Deus e seus filhos. Seja com o espírito de vocês, é interno, né? É um testemunho interno, tá? Os judaizantes só buscavam causar boa impressão externa. Paulo lembra-lhes o fato de que eles necessitam da graça que os fortalecerá e os purificará por dentro, tá? Paulo não se despede dos Gálatas, ele já traz a bênção direto, né? Muitos dos quais estavam seriamente errados por abandonar o evangelho, sem antes dirigir-se a eles uma vez mais como fizera tantas vezes, com aquela expressão de carinho e íntima comunhão cristão. Irmãos, membros, pela graça da mesma família. A família do quê? Do Pai, porque ele termina ali falando, né? Esteja com o espírito de vocês, irmãos. Então ele ainda diz assim, ó, vocês, meus irmãos, porque somos todos em Cristo Jesus, do quê?
Filho de Deus. E aí Paulo vai fazer o quê? Vai finalizar, então, a carta aos Gálatas.